Muito bem. Então, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro, né? Essa nossa conversa semanal. E nesta semana, o foco da nossa conversa é um dos documentos mais importantes, pelo menos para vocês, né? Vamos dizer assim, é um documento que está ou que estará bem próximo de vocês, certo? Nós vamos falar sobre o relatório. Esse documento, ele é uma espécie de coringa, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode fazer relatório de praticamente tudo dentro da empresa, tá? Então, ele é um documento corporativo que se apresenta de maneira muito versátil, né? Porque ele pode existir para praticamente qualquer situação dentro da empresa. Então, você pode, por exemplo, fazer relatório de desempenho dos funcionários, você pode fazer relatório de contabilidade, você pode fazer relatório financeiro, você pode fazer relatório de acidente de trabalho, você pode fazer relatório de vendas, de produção, enfim, uma série de situações, né? Praticamente todas as situações dentro da empresa podem ser representadas pelo relatório, tá? E o que é um relatório? Um relatório nada mais é do que uma coleta e um registro de fatos e de informações, certo? Então, você, durante um determinado tempo, que pode ser curto, médio, longo, você vai colecionando informações, você vai colecionando dados e depois produz um relatório de acordo com o que você necessita ou de acordo com o que a administração da empresa solicita, tá? Então, nós vamos ver agora uma página onde eu vou colocar alguns pontos e alguns aspectos importantes do relatório para vocês. Em seguida, nós vamos tentar juntos fazer um relatório, tá? Claro que não escrito, nós vamos fazer um relatório oral. Essa é uma outra característica do relatório, tá? Ele pode ser feito de forma oral, correto? Por exemplo, em uma reunião, você pode fazer uma apresentação de um relatório que lhe foi solicitado, tá? Então, se a empresa não exige que naquela situação ou para aquela situação o relatório tenha que ser escrito, você pode produzi-lo de forma oral, tá? Como aqui na nossa aula nós não temos tempo hábil para redigir uma coisa, tipo um relatório, né? Porque normalmente o relatório ele é um documento um pouco mais longo do que os outros, tá? Nós vamos tentar fazer um relatório sintético, mas oral, ok? Muito bem, então vamos olhar aqui essa página que eu vou mostrar para vocês, tá? Todo mundo consegue ver? Sim ou não? Sim? Vocês conseguem ver, gente? Sim. Sim, professor. Ok. Só um instante. Deixa a Josiane entrar. Ok, Josiane. Boa noite. Bem, então, o primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês é uma confusão que normalmente acontece quando se fala na palavra relatório, tá? Ela é confundida com um outro termo que se chama o relato. Porém, o relato, ele é um tipo de relatório, certo? O relato, ele está dentro do relatório. Relato é quando você vai descrever alguma experiência, né, que você teve. Você faz um relato da situação, um relato daquela experiência. Então, o relato
ou ele é parte do relatório, ou ele é um tipo de relatório. Então, a gente não deve confundir relato com relatório, certo? O relatório é um documento corporativo onde todos os tipos de texto... Então, vocês lembram que nós falamos sobre os tipos de texto, certo? Nós falamos sobre os tipos de texto, né? Nós temos narração, nós temos descrição, nós temos exposição, nós temos injunção, argumentação. Então, em um relatório, todos esses textos vão aparecer. Por exemplo, um relatório onde consta a narração, tá? Ou onde aparece a narração, é, por exemplo, quando você diz quais foram a sequência de fatos, certo? Que aconteceram durante aquela situação. Vamos imaginar que você esteja fazendo um relatório sobre uma visita que você fez a uma empresa. Então, aí você vai dizer, tal hora, saída da fibra para a empresa. Segundo momento, chegada na empresa tal hora, fomos conduzidos para a sala de reuniões da empresa, ou para o auditório da empresa. 3, há tantas horas, recebemos a visita do diretor administrativo. Então, você vai fazendo uma narrativa, tá, de tempo, né? Vocês sabem que o tempo é um elemento da narrativa. Então, você vai narrando os eventos, tá, durante aquela visita, tá certo? Então, no relatório, você tem texto narrativo, você tem texto descritivo, então você descreve, por exemplo, as instalações de uma empresa, certo? Se o relatório é para dizer que a empresa cresceu tantos por cento, você pode descrever o layout da empresa antes da expansão e depois da expansão, tá? Tudo isso pode acontecer dentro do mesmo relatório, certo? Então, os passos que a empresa tomou para fazer a expansão, certo? A descrição do layout anterior e posterior. Se você precisar, por exemplo, emitir uma opinião sobre um determinado relatório ou sobre uma situação qualquer que está descrita naquele relatório, você estará expondo um ponto de vista. Então, você estará utilizando um texto expositivo, tá? Vamos imaginar que você foi solicitado a fazer uma investigação ou uma averiguação de determinada situação e apresentar um relatório para a administração da empresa. Então, você vai ter que emitir opiniões, tá? Então, você vai ter, por exemplo, que argumentar. Vamos imaginar que você tenha que apresentar um relatório para defender a compra de um determinado equipamento. Então, você vai ter que argumentar, né? Que apresentar argumentos, né? Fatos e evidências e provas que façam com que a empresa, né, a administração, se convença de que aquela compra é necessária. Então, o relatório, ele é o documento corporativo, né, onde aparecem todos os tipos de texto. E, claro, não quer dizer que eles sempre vão aparecer, mas eles poderão aparecer, tá? Pode ser que apareçam só 2, pode ser que apareça só 1, pode ser que apareçam todos, certo? Um relatório técnico, por exemplo, ele pode ser necessário para ensinar determinado grupo de funcionários a operar uma máquina. Então, você vai fazer um relatório técnico sobre a máquina, tá? Que vai servir de manual, por exemplo, que vai servir de treinamento para
os funcionários que vão usar aquela máquina. Então, você vai dar instruções. É um texto injuntivo, se vocês recordam. Então, o relatório, ele é uma espécie de coringa, né? Ele é um documento versátil, porque ele pode ser feito para quase que a totalidade das situações e dos fatos, certo? Que existem em uma empresa, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Bom, no caso de vocês, durante o curso de administração, vocês deverão, se Deus quiser, né, fazer visitas técnicas, certo? Alguns professores, em algumas disciplinas, vão levar vocês para fazerem visitas técnicas. Então, vocês vão ter que fazer um relatório destas visitas técnicas. Cada visita técnica vai ensejar um relatório, certo? E neste relatório vai acontecer o quê? Ele deve conter informações, dados da empresa visitada, nome dos departamentos, enfim, toda a descrição que vocês considerarem mais importante para a empresa, certo? Então, vocês vão ter que dizer, por exemplo, que tipo de empresa vocês visitaram, tá? Então, isso é como se fossem pequenos itens, né, do relatório, certo? Então, se a empresa é de pequeno, médio ou grande porte, tá? O que é que ela faz? Se é uma empresa de vendas, se é uma empresa de produção, né? Se é uma empresa industrial, tá? Se é um comércio varejista, se é um comércio atacadista, se é uma empresa de televisão, né? Enfim, você vai ter que colocar essas informações, vamos dizer assim, essa descrição técnica da empresa visitada, certo? É claro que o texto vai ter que ser formal, né? Técnico-científico, ok? E ele só deverá ter considerações pessoais se elas forem solicitadas, tá? Senão, você vai se ater apenas aos fatos, às informações coletadas, tá? Ele é um documento através do qual se expõe os resultados de atividades variadas. Por exemplo, inspeção de ambientes, avaliação de instituições, etc., visita técnica, etc. Então, acima de tudo, é um gênero, que o relatório é um gênero textual, que visa informar sobre a situação de algum setor, físico ou não. Por exemplo, vamos imaginar que o professor Wilson diga para vocês assim, olha, vem uma comissão do MEC, vai chegar uma comissão do MEC no próximo semestre, em setembro, para avaliar o curso de administração da Fibra. Então, a comissão vem, aí se reúne com a coordenação, se reúne com a reitoria, se reúne com os professores, se reúne com os alunos, tá? E, depois de todas essas reuniões, certo? A comissão elabora um relatório, que, na verdade, é um parecer. Então, ela vai, vamos dizer assim, listar, descrever todos os parâmetros que foram encontrados no curso de administração. Ela vai descrever todos os aspectos que ela encontrou, com relação ao espaço físico, à qualificação dos professores, tá? Aos planos de curso, enfim, biblioteca, certo? Aí ela reúne todas essas informações, faz um relatório técnico, onde ela descreve tudo que ela encontrou dentro daquilo que o MEC solicita, né? E aí ela emite um parecer, certo? Ou seja, ela expõe um ponto de vista, certo? Claro que com base nas informações coletadas, né? Então, a comissão não pode ser parcial, ela tem que ser imparcial.
Então, o que ela encontrou, ela descreveu e depois ela fez uma conclusão, emitiu um parecer. Então, isto é um relatório técnico, tá certo? Muito bem. Bom, o tipo de texto, ele é igual aos outros, tá? Mas tem um pequeno senão aí. Então, eles são o texto do relatório, ele é formal, né? Ele deve ser impessoal, claro, né? Bem objetivo, como aquilo que a gente já conversou anteriormente, ou seja, o documento de redação comercial, ele precisa ser conciso, objetivo, claro, né? Formal. No caso do relatório, você precisa fazer um texto onde aparece introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, mesmo que depois de você descrever todos aqueles passos, todas aquelas etapas, né, que você realizou, você vai fazer um texto ou para emitir um parecer, ou para dizer com as suas palavras, né, as impressões que você teve, ou para dizer em texto aquilo tudo que você já disse em passos, correto? Tá? Então, boa noite, Fernando. Bem, então, é necessário que, além daquela narrativa, né, que a gente já falou, você também faça um texto para dizer aquilo que você está colocando em passos, correto? É importante que você faça isso para expressar o seu ponto de vista, certo? Ele pode ser impessoal, se for apenas para descrever o que você já falou lá nos passos, ou pessoal, se você tiver que emitir uma opinião. Então, isso é um relatório, tá? Então, vocês devem ter já ouvido falar que vocês vão fazer um TCC, né? Aquele trabalho de conclusão, né? Então, o relatório é mais ou menos igual a isso, de forma bem mais sintética, certo? Porque ele não vai, dependendo da situação, ele pode até ter muitas páginas, mas se não, ele terá páginas em número médio, vamos dizer assim, certo? Dependendo da situação, você pode ter um relatório até de uma página só, tá? Mas, como você precisa colocar no relatório dados, certo? Informações coletadas, correto? Informações buscadas, colecionadas, né? Analisadas, catalogadas, gráficos às vezes, tabelas. O relatório ele costuma ser um pouco mais longo do que os outros documentos comerciais, certo? Então, para vocês, o relatório é importantíssimo, porque vocês terão que fazer isso para as visitas técnicas que vocês vão realizar. Então, antes de nós passarmos para o nosso rápido exercício prático, né, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Professor, não está saindo seu som. Desculpa, Fernando. O professor ficou sem falar nada. Nenhuma pergunta, então? Bem, é claro, né, gente, que a maneira como você vai redigir esse texto, ela é sua, né? É no seu estilo de redação. Só que você precisa
utilizar a norma culta, né, e a linguagem formal, porque aquilo vai, como nós já vimos anteriormente, para os outros documentos, ser um documento corporativo, tá? Então, no relatório, você tem que se ater aos fatos, às informações que você coletou, tá? E analisar isso dentro do prisma que foi solicitado. Então, eu gostaria, como um rápido exercício prático, que nós tentássemos fazer um relatório da nossa aula de hoje, de forma oral, tá? Então, eu vou dar a vocês aí 5 minutos, tá? 5 minutinhos, para vocês pensarem em como esse relatório poderia ser produzido. E aí nós vamos tentar fazê-lo juntos. Aí vou pedir que alguém se voluntarie para dizer como ele seria, tá? 5 minutinhos aí para vocês pensarem. Desculpa. Já podemos começar a conversar? Sim ou não?
Bem, vamos tentar, né? Se vocês já conseguiram acessar o material que está lá na plataforma, certo? Que foi postado lá na plataforma para vocês, vocês devem ter percebido e visualizado que o relatório precisa ter uma capa, certo? Onde você vai identificar o relatório, tá? Então, aqui no nosso caso, nós teríamos aquela logomarca da fibra, né? Aquela identificação, e aí embaixo viria o título do relatório, relatório de aula, certo? Curso, administração, turma, AD01NA, disciplina, leitura e produção textual, data, 25/5/2021, ou 25 de maio de 2021. Vocês devem lembrar que nos documentos corporativos é uma espécie de praxe nós escrevermos a data de forma extensa, correto? Muito bem. Então, a gente identificou o relatório. E aí, como nós começaríamos esse relatório? Objetivo. Quem falou? Alguém quer dar alguma sugestão? Com o objetivo. Não. Tem algo antes disso. A capa nós já fizemos, né? Nós acabamos de dizer, ó. Você identifica o relatório. Então, relatório de aula. Esse é a capa. Relatório de aula. Curso Administração. Turma AD01NA. Disciplina Leitura e Produção Textual. Data 25 de maio de 2021. Isso é a capa. Aí viramos a página. Como nós começaríamos o relatório? Bem, você vai colocar a palavra, né, como nós já vimos aqui, para todos os documentos de redação corporativa, isso é necessário, né? Então, relatório, está lá o título, né? Relatório. Como nós começaríamos? Veja, eu acabei... você pode colocar um índice, se você quiser, né? Tá? Mas eu já estou falando do texto em si. Então, eu já entrei no relatório. Então, lá vem relatório. Aí, como vocês viram ainda há pouco, eu disse a vocês, justamente, introdução. Então, qual seria a introdução do relatório? Certo, correto. Então, aquilo que nós estamos buscando, né, observar. Então, este relatório aconteceu durante a aula de leitura e produção textual. Não, nós começamos pela introdução, né? O desenvolvimento vem depois, tá? Lembrem, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, você vai introduzir a situação, introduzir o relatório, tá? Este relatório, ok, Fernando? Então, este relatório descreve, né, o tempo letivo ou o tempo acadêmico da aula de leitura e produção textual ocorrida na Fibra no dia 25 de maio de 2021,
para discutir o item de conteúdo programático chamado relatório. Aí, como eu disse anteriormente a vocês, nós precisamos descrever a sequência dos eventos. Então, nós precisamos narrar aquilo que aconteceu. Você pode fazer isso depois da introdução ou antes da introdução, como uma espécie de prefácio, tá? É importante que você vá estabelecendo os horários em que os fatos foram acontecendo. Então, por exemplo, 19 horas, chegada à fibra, nos dirigimos à sala 109, onde os alunos tomaram seus assentos, obedecendo o distanciamento social e os requisitos de higienização por causa da Covid. 2. Às 19h05, acessamos a sala remota onde o professor Jorge já estava esperando para iniciar nossa aula. 3. O professor Jorge ministrou a aula explicando as características do documento e os seus objetivos e funções. 4. Às 19h20, abriu espaço para as perguntas e as dúvidas dos alunos. 5. Às 19h25, às 19h26, pediu que os alunos tomassem um tempo para pensar como seria um relatório da aula. Às 19h35, o professor Jorge iniciou o feedback de respostas para a sua solicitação. Então, você vai colocando os tempos, né? A sequência dos fatos que aconteceram para a elaboração do relatório, tá? Então, especialmente em uma visita técnica, esta narrativa, né, essa sequência de fatos e de passos, ela é muito importante, tá? No relatório de vocês. Por quê? Porque ela vai determinar como que aquele relatório foi construído, certo? Então, se vocês, por exemplo, forem fazer uma visita técnica para averiguar as instalações de produção de uma indústria, então, vocês não chegam, né, na fábrica de paraquedas e caem lá dentro do pátio industrial direto. Então, existe uma série de passos que vão sendo feitos até vocês chegarem lá no pátio industrial da empresa para fazer a avaliação de vocês, certo? Então, estes passos, essa sequência de eventos, ela é importante, tá? Especialmente no relatório de visita técnica, tá bom? Bem, a partir daí, vocês então vão descrever aquilo que vocês sentiram, aquilo que vocês avaliaram, a percepção de vocês sobre aquele relatório, né? Então, o professor Jorge discutiu de forma teórica as principais características, objetivos e funções de um relatório. Nós conseguimos construir um relatório na própria aula, de forma oral, né? A aula foi dada de forma remota, no ambiente remoto, onde nós acessamos a plataforma do EAD da Fibra e pudemos, então, participar e compartilhar das explicações, das perguntas e das informações
que foram disponibilizadas na aula. E os alunos que, porventura, não conseguiram acessar a aula, por uma razão ou por outra, vão poder assistir essa aula no vídeo que foi feito pelo professor. Aí, na conclusão do relatório, vocês poderão emitir uma opinião sobre a aula, se vocês quiserem, ou se isso tiver sido solicitado de vocês, né? Então, vocês poderão dizer se a explicação foi clara, né? Se houve, na opinião de vocês, progresso na aula, certo? Se o professor estava organizado, se as explicações foram claras e ilustradas, né? Se houve material para acompanhar as explicações. Então, você vai emitir uma opinião sobre a aula, se isso tiver sido solicitado de vocês. Tá? Este relatório nosso aqui, é claro que ele não pode ser muito elaborado, né? Porque nós estamos fazendo de forma oral, aqui assim, de bate-pronto, certo? É claro que vocês podem tomar isso como sugestão, né? E tentar fazer um relatório. E aí, na nossa próxima aula, na semana que vem, nós poderemos abrir espaço para que alguns de vocês, de forma voluntária, né, possam ler ou explicar rapidamente o relatório que vocês fizeram. Pode ser um relatório da aula, desta aula, pode ser um relatório de outra aula, pode ser um relatório de uma outra experiência que vocês tiveram, né? Um relatório de alguma coisa que vocês já realizaram no curso, tá? Então, eu gostaria de deixar essa espécie de dever de casa para vocês, né? Então, vocês perceberam agora, assim, bem rapidamente, como é a formatação de um relatório, tá? Seria interessante que vocês pudessem pensar em fazer esse relatório. Já que nós não temos a postagem, né? Porque nós já tivemos as duas atividades associadas ao NPC 2, agora nós só vamos ter a prova, certo? Na próxima semana, nós poderíamos tirar os primeiros minutos da aula, né? Vamos dizer, os primeiros 15 ou 20 minutos, para vocês explicarem, né, algum relatório que vocês criaram, né? Vocês mostrarem algum relatório que vocês criaram. E aí, depois disso, nós vamos aproveitar o tempo para fazer uma revisão para o NPC 2. O que vocês acham? Professor, posso fazer um relatório e enviar pelo WhatsApp? Pode. Um relatório de aprendizado do semestre, né? Ou da disciplina. Você escolhe. Certo. Tá? Tá ok, obrigado. Então, vocês acham que é uma boa ideia, então, nós fazermos isso? O Fernando já disse sim, o Wagner também, o Fernando já. Sim, professor. Eu acho que, muito bem. Então, acho que todos acham que é uma boa ideia, né? Porque, assim, a gente faz um exercício prático, né? E aí, como nós não estamos tendo a postagem lá na plataforma, aquela postagem formal, nós poderíamos, então, fazer esse feedback aqui. É claro que nós talvez não tenhamos tempo para que todos se manifestem, tá? Mas aqueles que quiserem se manifestar, então, poderão fazer com o seu relatório já pronto, né? Vamos dizer assim, que vocês estudariam lá o material da plataforma, tem lá um material básico e tem um material complementar, tentariam produzir esse relatório, tá? Se houver alguma dúvida, vocês podem me mandar lá uma mensagem na plataforma para a gente esclarecer, tá? E aí vocês produziriam esse relatório, não precisa ser um relatório de 50 páginas, tá?
mas vocês produziriam um relatório e na aula da semana que vem a gente tiraria aí uns 15, 20 minutos para vocês falarem sobre o relatório de vocês, tá bom? E depois disso, nós faremos então a nossa revisão para o NPC 2. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa não bem esclarecida? Quem quiser escrever um relatório de 100 páginas, Fernando, está tudo certo. Se você tiver tempo e tiver habilidade para produzir 100 páginas daqui para a semana que vem, nós ouviremos a sua explicação com prazer. O Fernando está propondo que nós façamos um relatório de 100 páginas. Melhor ser mais objetivo. É verdade, é melhor ser mais objetivo, eu também concordo. Olha, vejam bem, lembrem que nós já falamos um pouco sobre isso também com relação aos outros tipos de documento, né, que nós estudamos. Eles precisam ter objetividade, né? Eles precisam ser, vamos dizer assim, pé no chão. Nos documentos corporativos, não é para você ficar dando voltas, nem plantando rosa ou flores, né? Ou fazendo piruetas, tá? Você precisa focar de forma objetiva naquilo que o documento objetiva, né? Naquilo que é o foco do documento, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Claro, se você tiver muita informação, se você tiver muitos dados, se você tiver um volume muito grande de informações e de eventos, claro que esse relatório vai ficando cada vez maior. Por exemplo, se você tivesse que fazer um relatório sobre um congresso, né, que durou 3 ou 4 dias, é claro que o volume de informações, o volume de dados que foram coletados será muito maior do que se você fizer um relatório de visita técnica. Se você fizer um relatório de uma visita técnica que levou uma manhã, é uma coisa. Se você passou o dia inteiro na fábrica, na empresa, esse relatório é outra coisa. Então, por isso que eu disse a vocês no início que ele é um documento de pequeno, médio ou grande porte. Porque, dependendo da situação, ele pode realmente precisar crescer muito, tá? É claro, né, que alguém vai ler esse relatório, certo? Ou pelo menos nós esperamos que, se a administração da empresa, por exemplo, solicitou um relatório com vários itens, né, com várias necessidades, com vários quesitos, é claro que a pessoa está esperando que um relatório com todos aqueles quesitos seja um relatório bem abrangente. Então, ele terá que ler esse relatório. Se ele não vai ler, que ele não peça o relatório, porque o relatório é um documento que vai dar um pouco de trabalho, correto? Porque você tem que coletar informações, coletar os dados dentro daquilo que foi solicitado, vai produzir o texto, certo? Vai formatar isso, vai fazer gráfico, vai fazer tabela, enfim, todos aqueles recursos e elementos que você julgar necessários para satisfazer aqueles quesitos que foram solicitados. Aí a gente tem todo esse trabalho, aí o cara vai lá e diz assim, não, eu vou ler só aqui a tua conclusão, para ver
eu confio muito em ti, eu vou ler só aqui a tua conclusão, aí são 2 parágrafos, uma lauda de conclusão com a sua análise, né? A sua percepção, a sua opinião, o seu ponto de vista, e o resto todo o cara engaveta ou manda para outro departamento, né? Então, é muito chato quando isso acontece, tá bom? É importante que a gente produza um bom relatório, mas também é importante que a pessoa que solicitou o relatório leia. Ficou claro, gente? Tudo isso para vocês? Eu vou interromper, então, aqui a nossa gravação, tá? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Tá tudo certo, professor. Tá ótimo. Então, na próxima semana, nós vamos fazer assim, tá? Nos primeiros momentos da aula, vocês vão, entre aspas, defender, né, o relatório de vocês, e depois nós faremos uma rápida revisão para o NPC de vocês, que vai ocorrer na semana seguinte, tá bom? Eu vou interromper, então, aqui a nossa gravação, tá? Por causa do vídeo.